Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema atualíssimo e que vai servir, apesar de não é ousadia nossa, digamos assim, mas vamos tentar esclarecer, desmistificar e desmitificar muita coisa que se fala a respeito do Egito, as pirâmides, das cidades subterrâneas do Egito e tantas outras conjecturas e tantas outras coisas. A maioria das pessoas, pelo menos os pesquisadores, são mais discretos, né? Os verdadeiros pesquisadores são mais discretos porque eles buscam provas, eles têm um nome a velar, a zelar, né? Então eles esperam uma oportunidade melhor para conjecturar possíveis achados, né? E essa semana passada, retrasada, esses últimos 15 dias, surgiu aí na mídia que teriam achado, através de pesquisas, de fotografias, sei lá como, nosso entrevistado já vai explicar isso, estruturas embaixo de Gizé, da pirâmide, mais especificamente da pirâmide de Khafre, né? E que é assim, assado. Então, vamos ver isso aí, vamos esclarecer isso aí, vamos conversar isso, além de outras coisas que o Egito esconde. E aí, Paulo Iannuzzi, como você está? Tudo bem? Olha, Eustáquio, como vai, querido? Tudo bem? Prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui, você sabe disso. Né? Juntos há tanto tempo, tantos anos. Opa, sim. E estar com vocês todos, ouvintes, que acompanham o trabalho do Eustáquio no Vida Inteligente há tanto tempo. Muito obrigado aí pela presença, pelo apoio, pelo carinho, pela participação. Então, Paulo, você, eu sei que é um aficionado. Aficionado é um termo inadequado, né? Você é um. Como é que se diz? Qual é o termo? Você gosta muito do Egito, né? Você tem uma atração pelo Egito, isso a gente sabe há anos e anos. Estudioso, apaixonado. Isso, então. E deve ter suas razões para tal. Então, quando a pessoa é estudiosa, ela praticamente ela faz uma imersão no tema, né? Ela vai buscando as suas respostas, vai vendo as pesquisas dos outros e vai tirando suas próprias conclusões, buscando respostas sempre. E recentemente nós tivemos aí, vamos começar pelo recente, depois nós vamos para trás. Vamos fazer diferente, vamos para trás. Recentemente veio essa história, que você vai contar, que deve saber melhor do que eu, de que a nossa tecnologia conseguiu prospectar em cima do Egito, não sei, em cima de Gizé, e percebeu que abaixo da terra, mais especificamente da pirâmide de Khafre, tinha uma estrutura que as fotografias originais, as gravuras originais não mostram absolutamente nada. Mostram um espectro, né, vamos dizer assim, de luz, de alguma coisa, o que esse aparelho faz, você vai explicar já. E daí, meu amigo, você sabe melhor do que eu, começou a se conjecturar de tudo. 2 quilômetros de profundidade, e não sei isso, não sei. Então, puxa vida, vamos botar os pés no chão? Vamos lá. É uma frase que eu uso muito, que os egípcios tinham, exemplificado nas estátuas dos faraós, que ladeavam os pilonos dos templos, sentados com aquela posição, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Isso aí, eu adoro esse tema. Então, como o grande axioma da alquimia, né? Para que as copas de uma grande árvore cheguem ao céu, é preciso que as suas raízes desçam até o inferno. Então, sem base, a pirâmide não tem ponta. E dentro disso, obviamente, para tudo existe a necessidade de um fundamento, Com de um certeza. critério. E, infelizmente, nós vemos tanta coisa hoje em dia, principalmente na internet, que dentro do celular deu poder a algumas pessoas
de opinarem sobre o que não sabem, sem fundamento algum, não pesquisam realmente, enfim. Isso aí tem uma abertura para N opiniões sem argumentos. Até numa live aqui contigo, numa outra oportunidade passada, eu mencionei algo a respeito. E é em cima disso que muita coisa está sendo dita, até mesmo por quem não leu uma linha na vida sobre o Egito, de repente virou experta a respeito do assunto, especialmente sobre essa descoberta, entre aspas, que ocorreu há pouco tempo atrás. Em verdade, não foi há pouco tempo atrás, não. Tá? Vamos esclarecer um pouco isso aí. Vamos começar por isso. Tá? Primeiramente, já é sabido que muita da tecnologia, muito dos avanços que são feitos, eles são de ordem secreta, são de ordem militar, dos principais governos do mundo, das grandes potências. Primeiramente, esses laboratórios e os centros de pesquisa focam basicamente no setor bélico, estratégia de guerra, estratégia de segurança nacional. Então, muita da tecnologia, dos inventos, etc., tem, em princípio, essa finalidade em respeito à segurança nacional dos principais países, sempre cumprindo uma agenda política. E essa tecnologia, quando chega para o usuário comum, já tem uma defasagem de 20, 25 anos. Com certeza. Então, a própria internet, que foi disponibilizada mesmo para o usuário ao final da década de 80, início da década de 90, para valer mesmo, já era utilizada no meio militar, sob a desculpa de interação entre universidades nos Estados Unidos, no final da década de 60. Então, você que imagina ter o seu celular, o seu tablet, o seu aparelho, seja ele qual for, de última geração, que você acabou de adquirir como último lançamento, saiba que, em verdade, em relação ao que existe, o seu aparelho de última geração está pelo menos 20 anos defasado. É verdade mesmo. Em relação ao que existe, que está de uso secreto, especialmente no meio militar, e muita coisa ainda nos planejamentos, nos desenhos, enfim. Se observarmos que no finalzinho da década de 50, início da década de 60, nós tivemos um avião a jato que voava a uma altitude e velocidade tal que os mísseis soviéticos não alcançavam. Imagine o que não existe hoje, só como exemplo. Tá? Em cima disso, infelizmente, a gente ouve muita bobagem. Em vista disso, a tecnologia utilizada para essa descoberta nas pirâmides não é de hoje. Muita coisa tem sido descoberta por esse sistema de radar novo, entre aspas, que está sob uso civil, sim, há pouco tempo. Essa descoberta foi feita, já falando especificamente sobre o tema de hoje, com respeito às pirâmides, que foi descoberto abaixo da pirâmide de Khafre, que é a pirâmide do meio das 3 pirâmides de Gizé, as 3 maiores, fica atrás da Esfinge. Essa descoberta, entre aspas, foi realizada em 2022 e só está sendo divulgada agora. Muito bem, em que se baseia isso? É um sistema de radar relativamente recente que penetra o solo. Tá? É um sistema de radar bem mais avançado
que em inglês a sigla é SAR, o SAR, que significa Stock Appreciation Rights. Acho que é isso. Né? Que é o radar de abertura sintética em português. Inclusive, tem uma página da Agência Brasileira Aeroespacial sobre o uso desse sistema na Amazônia. Então, esse sistema, na verdade, não é novo. O que acontece? Esse radar está sendo operado por um satélite específico. Esse satélite ocupa uma órbita média, porque nós temos em astronáutica 3 órbitas básicas. A órbita de baixa altitude, a de média altitude e a de alta altitude. A de baixa altitude é até 200, 300 quilômetros de altitude. É onde está, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, a ISS, International Space Station. Está a mais ou menos 200 quilômetros de altitude. O satélite que comporta o SAR, comporta o radar, ele está numa órbita média, 600 quilômetros. Até 800 quilômetros é uma órbita média. Acima disso é uma órbita alta. Então, nós temos satélites com vários níveis de órbita circulando a Terra. Esse, especificamente, do SAR, ele percorre na latitude do Cairo e o planeta inteiro nessa latitude e joga justamente o seu sinal para a Terra. A curiosidade é por que exatamente sobre o Cairo? Isso é uma outra questão. Tá? Então, na prática, o sinal ele penetra o solo até uma profundidade X, revelando, num escaneamento, uma imagem de radar que especifica o que tem no subsolo. Basicamente, é isso. Tá? Foi em cima da análise desse mapeamento por radar que foi feito toda essa explanação sobre essa descoberta e o seu respectivo detalhamento. Em cima disso, começaram as especulações, os desenhos, porque o radar mostra estruturas cilíndricas abaixo da pirâmide, até 200 metros de profundidade, e abaixo, 200 ou 600, agora não me lembro, e abaixo disso, estruturas a 2 quilômetros de profundidade, formando uma cidade. E fizeram, em cima disso, gráficos, desenhos, pinturas, figuras a partir até mesmo de inteligência artificial. Sim. Coisas absurdas. Absurdas. Tá? Isso é o que está sendo divulgado por aí, principalmente, repetindo, por aqueles que não conhecem um assunto ou não se preocuparam em pesquisar, simplesmente estão repetindo algumas elucubrações que foram feitas a partir dessa pesquisa. Muito bem. O detalhe é que quem já viu essas imagens de radar vai constatar que elas não têm definição alguma. Perfeito. Elas são inconclusivas. Totalmente. Pode detalhar nada a partir dessas imagens. Por que não se pode detalhar? Porque o sinal ele pode ser amplificado ou programado, melhor dizendo, para uma determinada faixa de frequência, uma amplitude de onda específica. Tá? Se o sinal tiver uma frequência alta, ou seja, uma amplitude de onda pequena, tá? A penetração no solo vai ser mínima, vai ser pequena.
Em compensação, você vai ter muito mais definição e detalhe na imagem. Tá. A onda utilizada é de baixa frequência, é uma amplitude de onda muito grande, uma banda muito larga. Isso permite que haja uma penetração maior no solo. Mas a definição em detalhe praticamente não existe, perde muito. É aquilo que nós vemos na divulgação das imagens do radar, totalmente inconclusivas. Essas imagens denotam, com certeza, que existe alguma coisa ali embaixo. Bom, isso sim. Isso existe. E isso não é novidade para quem é do meio, ou para quem estuda, para quem se interessa, principalmente dentro da egiptologia e arqueologia no Egito, de uma forma geral. Porque quase todos os templos do Egito têm a sua parte subterrânea, que era onde se realizavam as iniciações na antiguidade, na época do Antigo Egito, milenar. Praticamente todos os templos, e eu estive no subterrâneo de um deles, em Dendera, onde até os egípcios esconderam o tesouro de Cleópatra para os romanos não pegarem. Isso foi uma informação que o próprio guia da Universidade do Cairo nos deu naquele momento. É onde tem os corredores com os relevos das chamadas e famosas lâmpadas. Tirei, inclusive, fotos desse local. Então, o subterrâneo dos templos existe, onde eram feitas as iniciações. A pirâmide de Saqqara, que é a pirâmide escalonada, a pirâmide de degraus, da dinastia do faraó Djoser, segunda dinastia, desenhada, planejada, arquitetada e construída por Imhotep. O subterrâneo, toda a área da pirâmide de Saqqara e os seus anexos, toda aquela área tem uma série de câmaras, corredores que perfazem 80 quilômetros no subterrâneo do complexo. Não é pouca coisa. Inclusive, existem corredores ali que portam os famosos sarcófagos dos touros Apis, segundo os arqueólogos, seriam os sarcófagos dos touros, que são enormes, de granito, somente o tampo é uma laje de N toneladas. Já mostramos aqui, você trouxe uma foto. Aqui, não se sabe como isso foi levado lá para baixo. Isso está no subterrâneo de Saqqara, que faz parte do complexo de 80 quilômetros de subsolo. Ou seja, se o subterrâneo dos templos existe, se em Saqqara você constata essa estrutura, por que nas pirâmides e na esfinge não haveria algo semelhante? Então, pela lógica, é claro que deve haver alguma coisa ali embaixo. Repetindo, isso é notório para quem estuda, para quem se interessa, para quem conhece alguma coisa a respeito do assunto, o mínimo possível. Tá? Enfim, isso, em verdade, essa descoberta não é uma novidade. Muito bem. Agora, se a estrutura que foi constatada pelo radar é o que vem sendo divulgado, aí é outra história, completamente diferente. Repetindo, o que está sendo divulgado não tem nada a ver com o que existe realmente lá embaixo, que é inconclusivo. Tá? E o que está sendo divulgado esbarra em alguns conceitos. Primeiramente, dentro do mito egípcio, que alguma coisa que estaria em livros sagrados com referência ao Amenti, que é o que está sendo divulgado, onde seres demoníacos ficaram e estão aprisionados lá naquele subterrâneo. Primeiramente, que não é a mente, é Amentes. O Amentes, para o mito egípcio, é o que a gente entende hoje como o astral inferior. Um local dimensional bastante denso.
que não tem nada a ver com o que está na estrutura subterrânea ali de Gizé. Isso é uma questão mítica que é completamente diferente do que está sendo alardeado. Tá? Esbarra também na tecnologia. Para se construir uma estrutura subterrânea, não se sabe, obviamente, que tecnologia foi utilizada. Sabe-se que, pela tecnologia que nós temos atualmente, nenhuma perfuratriz, por mais avançada que seja, essas que perfuram rochas para abrir túneis, não consegue fazer uma perfuração subterrânea a esse nível. Se conseguisse, esbarraria primeiramente no oxigênio, para se trabalhar lá embaixo, na temperatura, para se trabalhar lá embaixo, e como retirar pedras, escombros, terra, areia, num volume dessa natureza, e onde estaria isso? E também, principalmente, como escorar para que não haja desmoronamento de uma estrutura gigantesca do tamanho ou maior que a própria pirâmide, que já não é pouca coisa. Tá. Para uma ilustração, as imagens, fotos, filmes sobre as pirâmides não traduzem o tamanho daquilo ali. Acredito que sim. É uma coisa enorme. Então, imaginar uma estrutura maior ainda, que realmente existe, é ainda inimaginável como isso foi realizado. Como até o título da nossa live hoje, sabiamente escolhida pelo grego, as pirâmides como iceberg, realmente elas são ponta de alguma coisa. Agora, repetindo, e vou repetir quantas vezes for preciso, não tem nada a ver com o que está sendo divulgado. Tá? Ainda mais porque a divulgação engloba da penetração do radar 200 a 600 metros de estrutura cilíndrica e abaixo dela 2 quilômetros. O radar não alcança nem 50 metros, quanto mais 20, quanto mais 200. Muito menos 2 quilômetros abaixo desses 200. Isso não existe. Tá? Então, voltando a dizer, a estrutura que está ali, evidenciada pelas imagens de radar, não tem nada a ver com a divulgação sendo feita. Ponto. Um detalhe muito interessante, que foi colocada na mídia como uma descoberta no ano 2000, 2002 aproximadamente, pela equipe dos Arriauás, e que, em verdade, já tinha sido pesquisada no final da década de 70 pelo J.J. Hurtak, é a chamada Tumba de Osíris ou Poço de Osíris, que confirma justamente estruturas ali naquela região, subterrâneas, estruturas subterrâneas naquela região. O que é o Poço de Osíris? É uma série de câmaras e poços até chegar num sarcófago 15 metros abaixo da areia, entre a Esfinge e a pirâmide de Khafre, que é a pirâmide referencial para essa última descoberta que está sendo alardeada. Então, é um sítio arqueológico, e todo sítio arqueológico é exclusividade científica, egiptológica. O turista ou qualquer outra pessoa não tem acesso, a menos que tenha uma autorização direta do governo do Cairo e da Universidade do Cairo para visitar um sítio arqueológico, porque honra seja feita. O egiptólogo, ele tem um trabalho hercúleo. Eu respeito muito o trabalho da egiptologia, porque não é brincadeira você trabalhar num sítio arqueológico lá. Além das condições da temperatura, são locais claustrofóbicos. Você vai a literais buracos de milhares de anos com ar viciado. Perfeito. Tá?
com uma pressão em termos de temperatura e ambiência horríveis, tanto que tem lugares que você desce numa cestinha, tipo poço mesmo, uma armação de madeira, algo bem rústico. Se você despencar daquilo ali, é morte certa. Você chega a metros e metros lá no fundo. Tá? As escavações incluem um escaneamento prévio com o pessoal local, os árabes locais que são contratados para verificar o sítio antes de continuar a escavação, porque tem sempre o perigo de sair da areia, como já aconteceu comigo quando eu estive lá, um escorpião, uma naja, uma cobra. Isso quer dizer as armadilhas, isso que eu ia dizer que tem. Isso é do ambiente, é da natureza do ambiente. Tá? Então, o sítio, fora o perigo de desmoronamento. Nossa Senhora. A pirâmide de Saqqara, por exemplo, ela fica interditada a maior parte do tempo para visitação, porque existem pontos lá dentro com riscos de desmoronamento, porque lá dentro é um labirinto terrível. E existe, voltando ao assunto, esse chamado Poço de Osíris, onde está a tumba e o sarcófago de Osíris no fundo desse poço, que oferece muito perigo para um desavisado, para um turista, por isso que o sítio arqueológico é fechado. E esse sítio é estudado até hoje. E lá embaixo existe água. Para uma pessoa de 1,80 m, a água bate um pouco acima do joelho. Olha. Não se sabe, os estudos feitos até hoje não chegaram a nenhuma conclusão sobre a origem dessa água, lá no fundo. Se essa água ela vem do Nilo ou se é de algum lençol freático do local. Se existe água ali, é bem possível que exista água na estrutura abaixo das pirâmides, o que reforça a tese das pirâmides terem sido também usinas de energia. Embora a egiptologia, a ciência oficial, ainda afirme, sob o meu ponto de vista, e não só meu, mas de muitos, erroneamente, que as pirâmides eram túmulos dos faraós, existem várias razões, vários motivos para crer. Nem digo crer, para ter convicção de que as pirâmides podem ser tudo que vocês possam imaginar, muito menos tumba. Com certeza. Nunca foi tumba de nada. Essa geometria que ela tem, essas medidas, né, Paulo? Uma tumba não pode ter essas medidas, que é a mesma coisa da distância daqui para o Sol, sei lá. Não, só a pirâmide de Quéops, todas elas têm uma escala de medida dentro de geometria sagrada. E não é chutômetro isso. As pirâmides, por incrível que pareça, elas não são nas medidas iguais. Visualmente, parece que elas são iguais, mas elas têm uma sutil diferença. Eu até tirei umas fotos para mostrar essa perspectiva. A angulação do ápice da grande pirâmide de Quéops é diferente da angulação do ápice da Quéops, que é diferente da de Minos, o que muda a escala. Quando você muda a escala de medida, você muda, pela forma piramidal, o nível de frequência. Com certeza, parecem grandes geradores, né? A frequência vibracional é porque o objetivo e a utilidade final daquele aparelho é diferente do outro. Com certeza. Então, a finalidade e objetivo da pirâmide Quéops é diferente da pirâmide Khephren, que é diferente da pirâmide de Miquerinos. E isso você pode obter numa pirâmide dentro da sua casa, desde que ela esteja... Eis a questão. Tenha fio terra e esteja direcionada norte, sul, leste, oeste. Vai funcionar igualzinho, porque não interessa o tamanho. E tem N experimentos que comprovam isso para os céticos, tudo. Você pega, coloca carne crua dentro de uma pirâmide que você faz em casa aqui, ela vai... Mumifica, afia gilete, afia canivete. Perfeito. E aí, como? Né? Não se sabe. Estuda-se
dentro desse processo piramidal, principalmente em relação à grande pirâmide de Quéops, que a linha da altura da pirâmide absorve e canaliza o chamado verde negativo, que é uma faixa vibracional que foi muito estudada por um radiestesista famosíssimo, antigo, chamado Belisal. Tanto que em cima desse estudo existe a semisfera de Belisal, e dentro dessa semisfera você tem N frequências vibracionais, onde a mais forte delas é o verde negativo. A partir da esfera, da semisfera de Belisal, é que se construiu o que já existia na Atlântida, a chamada pilha cósmica, ou pilha de Belisal, que é uma estratificação de várias semisferas de tamanhos diferentes, né? Formando uma concentração de energia. Verde negativo que cura câncer ou provoca câncer, que é a base da energia que a pirâmide na escala de Quéops canaliza. Tanto que a Câmara do Rei, ela foge da altura da pirâmide. Ela concentra um outro teor de energia. E você falou em medida, o sarcófago do interior da Câmara do Rei está numa medida escalar proporcional à própria Câmara do Rei, que, de forma escalar, está proporcional às medidas da pirâmide em si. Que loucura, que loucura. Você tem N escalas, como você citou, a altura da pirâmide multiplicada por 1 milhão, da distância média Terra-Sol. Você tem a relação das medidas da pirâmide com a velocidade da luz. Você tem, por exemplo, a relação do perímetro da base com o dobro da altura da π. Você tem N relações matemáticas na própria pirâmide. Todo o somatório de redução cabalística de todos os ângulos da pirâmide dá 9, que é o 3 vezes 3. Ou seja, só em termos matemáticos, como uma biblioteca de pedra, a grande pirâmide de Quéops é incontestável e é uma infinidade, fora outros fatores. Então, isso auxilia, já que também existe a possibilidade de água pela constatação no Poço de Osíris, que as pirâmides tenham tido uma funcionalidade muito diferente do que se acredita até hoje. Tanto é que na Grande Pirâmide, e muito do que está sendo alardeado sobre a pirâmide de Khafre está sendo incluído a descoberta na pirâmide de Quéops como uma descoberta recente dentro da pirâmide de Khafre, confundindo uma com a outra, de um espaço aberto dentro da pirâmide de Quéops, que foi descoberta há algum tempo atrás, pouco acima da Câmara do Rei, que não se sabe o que tem lá dentro. Tá? Estão confundindo isso como mais uma descoberta relativa à pirâmide de Khafre, e não é. Então, é bom também nós separarmos isso. Inclusive, existe uma distância não só entre uma pirâmide e outra, em termos de descoberta, mas distância temporal, porque há muito mais tempo atrás, esse espaço vazio foi descoberto na pirâmide de Quéops. Então, nós temos isso tudo e muito mais que ainda vai ser descoberto nas pirâmides e abaixo das pirâmides. Se lembrarem do médium, do sensitivo Edgar Cayce, sim, na década de 30, em um de seus transes, esse é um dos seus relatos mais conhecidos, mais famosos, num desses transes, é justamente colocada a existência da chamada Sala dos Registros, abaixo da esfinge, mais especificamente da pata esquerda da esfinge, que conteria uma documentação farta especificando a existência da Atlântida e até mesmo conhecimento relativo à construção das pirâmides, além de outras coisas. E que seria, no momento correto, quando a humanidade estiver mais madura, seria redescoberto isso e aplicado novamente esse conhecimento, e, além de muitos outros, para a humanidade. A exemplo do que existe no Tibete, bibliotecas com
pergaminhos, tabuinhas, numa infinidade de mais de 10.000, que ainda não foram nem lidas, quanto mais decifradas, que contém N conhecimentos, a exemplo do que existe ali embaixo da esfinge, tá? Que, inclusive, muitos desses documentos tibetanos milenários mencionam as pirâmides do Egito. Paulo, eu acho que as pirâmides, na minha concepção, vamos dizer, é lucubração. Todo mundo é lucubra, eu sou um deles também. Para mim, Sim, são fontes de energia. Não sei como, isso aí são geradores fabulosos de energia. Tanto é que não são apenas no Egito, são em todos os locais do mundo. Você encontra pirâmides. até em Marte tem. Bom, tá aí, perfeitamente. Então, são para mim geradores. O que que fazem, não faço a menor ideia. Então, um dia vai chegar, como o Casey disse bem ali, um dia, além disso, nós vamos descobrir, e a humanidade tem que estar preparada para isso, porque senão vai despirocar, vai despirocar. Eu concordo com você, eu compartilho dessa premissa. As pirâmides têm um potencial vibracional de rede planetária. É isso aí. Para mim, incontestável. Agora, tem uma curiosidade. Ser consolidado novamente. Tá? Para te Mas passar. aos pouquinhos, isso vai chegando. Eu tenho alguns comentários. Diga. Então, isso que é chamado de novidade, né, que acontece, como você bem o disse, uma tecnologia que já vem há 100 anos, 50 anos, 70 anos. É claro que as autoridades, os governos sabem muito, muito, muito o que tem aí no Egito. Isso que escapou há pouco, de um dos meus conhecidos, inclusive o Corrado Malanga, que é um dos professores da Universidade de Pisa. Eu tive a oportunidade. Ele e o Filippo Biondi foram aqueles que pesquisaram essa. Eu ia chegar nesse ponto. Então, em numa conferência na Itália, um da Universidade de Pisa e outro numa universidade na Escócia, que eu não me lembro o nome, é o nome deste tamanho, divulgaram numa conferência esse tratado. Só que ele não teve publicação ainda, pelo menos, em nenhuma revista científica, nenhuma obra científica que fosse dada validação a isso. Mas é isso que eu queria só comentar, você pegar, já que você queria comentar sobre isso. O Corrado, eu estive com ele num grande congresso ufológico em San Marino, na República de San Marino. Estive com ele, com os maiores ufólogos na ocasião, que participaram desse evento. E ele é um cara super conceituado, mas veja, Corrado Malanga, esse cientista, o professor da Universidade de Pisa, um cara super conceituado, ligado a fenômenos ufológicos. Então, olha só, tem esse aspecto que ninguém viu. Até postei nas listas esses dias. Eu procurei uma foto e pus ele e o Bud Hopkins lado a lado, mostrando que, além de cientista, não é só um cientista, ele está envolvido também com ufologia. Onde entraria essa questão, vamos dizer, ufológica, a séria, não essa de circo, questão ufológica, né? Onde é que entraria essa questão ufológica, mas tecnologia, não elucubração. Eu acho que tem a coisa. O buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo, porque, por um outro lado, o meio acadêmico é suspeito em não validar esse tipo de descoberta, porque o fato dele ser ufólogo, ou pelo menos simpatizante, estudioso sério disso, aí nos congressos, para o meio acadêmico isso é um tiro no pé. A gente sabe disso. Então vai existir um embarreiramento, pelo menos por enquanto, dessa questão. Tá? Agora, o que você mencionou realmente é uma probabilidade, não é nem possibilidade, é uma probabilidade, ou seja, é algo bem plausível com respeito a uma tecnologia de ponta, não só da construção das pirâmides, mas para construir o mínimo possível lá embaixo, seja o que for. Embora não seja o que está sendo alardeado, tá? O que está sendo divulgado, não tem nada a ver essas estruturas que estão sendo mostradas
com o que realmente pode estar lá embaixo, que o radar acusou, tá? Mesmo assim, por mínimo que seja, já é um grande feito você fazer uma obra ali embaixo. Se é que esta obra, em algum momento, não esteve fora da Embaixo. areia, embaixo. Exatamente. Olha Ou a só. areia cobriu. Exato. Penso assim também. Temos a evidência, como foi dito ainda há pouco, do chamado Poço de Osíris com a tumba de Osíris, que está na mesma região. É um sítio arqueológico, o pessoal desce lá, estuda, pesquisa, e, por incrível que pareça, o sarcófago da tumba de Osíris foi assim chamado porque o tamanho do sarcófago é muito maior do que uma pessoa humana. Ou seja, não é um sarcófago para um ser humano. Dentro das dimensões atuais que o ser humano tem. Sim. Ainda mais um egípcio, que naquela época o egípcio tinha baixa estatura. Com raríssimas exceções, o faraó Ramsés II, por exemplo, tinha mais de 1,92. Isso era muito raro. A média de altura, naquela época, não só no Egito, mas no mundo em geral, 1,65. Jesus tinha 1,80, 1,81, pelo que consta. Ele era chamado de gigante porque a média da população era de 1,65. 1,70 já era alto. Você tem um sarcófago de mais de 2,5 metros, é para quem? Então, são questões que a ciência não explica, mas que, no fundo, essas questões que são ditas conspiratórias, porque tem o outro lado da história também, né? É dito conspiratória para aquele que não estuda e ignora as questões mais a fundo, e é dito conspiratória para aquele que conspira. Verdade. Tem isso também que precisa ser avaliado. É claro que existe muito exagero, muita fantasia, existe muita coisa com fundamento, muita coisa séria por trás, que não é dita, evidentemente. Sabe-se lá por quê? Incluindo-se a tecnologia envolvida nisso aí, que pode ter uma questão de fora do planeta. Afinal, houve incursão externa no planeta em tempos remotos. Nós vemos isso em livros sagrados, vemos isso nas mitologias de todos os povos, vemos isso na história da Atlântida, na história da Lemúria. Não existe uma validação científica porque muito tempo se passou, a geologia do planeta mudou, tivemos o dilúvio, tivemos outros resets planetários e, obviamente, muitas evidências desapareceram, evidências físicas, mas outras existem. E não são poucas. Não são poucas. E já denotam, obviamente, um conhecimento que, naquela época, pelo que se pensa atualmente, seria impossível fazer. E as evidências estão aí. As cidadelas antigas estão aí. As pirâmides estão aí. N elementos estão aí. O Göbekli Tepe é outro exemplo disso. De 10.000 a 14.000 anos atrás, aproximadamente, onde o ser humano, em tese, estava aprendendo a plantar. Não tenha dúvida, é verdade. Você tem uma estrutura ali de 14.000 anos antes de Cristo, em Göbekli Tepe, e tem uma vizinha também, não me lembro o nome, acho que Akharan, ou alguma coisa assim, Tepe, formam, em verdade, um complexo único, que é do tamanho de mais da metade da cidade de São Paulo. Porra. Isso de 14.000 a.C. E os cientistas ainda não sabem como lidar com isso. Ou seja, cada vez mais o tempo passa, nós temos N evidências que estão aflorando, que denotam que tivemos no planeta uma tecnologia avançadíssima, sabe-se lá de onde veio.
mas que de fato esteve aqui e ainda está com conhecimento acumulado que está escondido. Abrindo um parênteses em cima disso, Edgar Cayce falou sobre a sala dos registros que seria descoberta em tempo oportuno, abaixo da esfinge. Dentro do mundo que a gente vive hoje, não é possível que já tenha sido descoberto e o pessoal esconde? Ah, com certeza. Claro que sim. Muita coisa. Eles sabem mesmo que escondem. A nossa tecnologia hoje permite que você, Claro. que você faça uma prospecção embaixo da esfinge sem fazer nenhuma escavação, pô. Né? Nós temos E isso. voltando ao assunto, dentro do que você está falando, isso é o que a gente sabe, o que o usuário tem disponível, o que o civil tem disponível. É tecnologia que existe que a gente não sabe. Exatamente. Não foi divulgada, mas que já tem potencial para muito mais. Eu sempre me questiono sobre isso, porque você sabe, eu e você estão. Eu estou envolvido há mais de 60 anos na ufologia, né? Você quase isso também. Sim. Então, a gente já começou a nossa fase de especulação, de miração, de admiração, e depois a gente começou a ser mais seletivo, queria mais provas. E as provas estão aí para nós. Sim. Hoje a tecnologia, com tudo que nós temos hoje, com tudo que você está falando aí, e é notório, público, nós não conseguimos repetir muitas das coisas que estão aí, reconstruir algumas coisas que estão aí, porque não temos ferramentas para isso. Então, como é que gente há 3.000 anos, 5.000 anos atrás conseguiu fazer isso? E aí, esses objetos que voam aí pelo mundo, são experimentos de nações? São muitos. E o resto? E coisas que eu já vi, que um monte de gente já viu. Não estou nem falando de contato, estou falando de contato visual só. Sim. De coisa física, não de luzinha. Então, tem alguma coisa por aí que quem apareceu por aqui ajudou a fazer alguma coisa aqui, que eu não sei o que é isso, né? O Zacarias Sitchin deve saber, outras pessoas devem saber, eu não faço a menor ideia, mas nós temos cada dia mais elementos, embora a gente não possa provar absolutamente nada, de que não, essa civilização aqui não nasceu sozinha. Não nasceu sozinha. Não, claro que não. E olha, eu vou mais além. Sabe quem realmente sabe das coisas? É o Vaticano. Ah, bom, isso aí não tenha dúvida. O Vaticano sabe disso tudo e muito mais que a gente não tem nem ideia. Pode ter certeza disso. É o melhor sistema de inteligência que tem no planeta, é pau a pau com o Mossad. Só para começar. O observatório, o Vaticano tem um telescópio enorme num observatório nos Estados Unidos, acho que fica no deserto do Arizona. O nome do observatório, por curiosidade, é Lúcifer. O nome do telescópio, melhor dizendo, é Lúcifer. Então, é o Vaticano que financia e supervisiona a pesquisa ali. O portador da luz. E há anos atrás, não me lembro, Monsenhor, qual o nome dele? Balducci? Sim. Não, né? Eu acho que era o Monsenhor que afirmou que o extraterrestre existe. Isso, foi esse mesmo, Balducci, se eu não me engano. Esse. Balducci. E o Bento XVI ratificou, dizendo, não se assustem, fiéis. Eles também são filhos de Deus, por que não? E quanta ocorrência ufológica a gente não conhece envolvendo padres? Envolvendo padres? Sim. Sim. O próprio caso de Castel Gandolfo, quando a nave baixou ali na frente do João 23. Aí. Então, sabe? Então, tá aí. Agora, quem são? De onde vêm? Por que estão aqui? Porque essa aqui é o grande enigma da humanidade, na minha opinião. Esse é o grande enigma. Tem um livro famosíssimo da Fina da Armada, que já é falecida, em Portugal, que o livro é Intervenção Extraterrestre em Fátima. Sim, sim. Eu acho, não sei se você observa em Fátima, estudando a fundo, inclusive as evidências fotográficas, tudo aquilo configura um fenômeno ufológico. Joaquim Fernandes, nosso amigo lá de Portugal também. Isso, Joaquim Fernandes e Fina da Armada. Isso. Então, escreveram, acho que foi em conjunto, né, que escreveram o livro até? Foi em conjunto. Então, tem um monte de coisa. Agora,
Tudo isso aí está misturado, pode fazer. Tem dois loucos aí falando. Estão falando da conjectura do que o cara falou, e esses dois aí estão falando de outras coisas. Mas Sim, nós estamos são todas peças de um mesmo quebra-cabeça. perfeitamente. Só que a gente tem que encaixar, descobrir aquelas que estão faltando aqui. Falta um monte, né? Falta um monte, a gente não sabe se é da ponta, se é do meio, se é daqui de lá. Mas nós estamos aí tentando, e tentando com os pés no chão. Isso que é mais importante, que a maturidade vai te dando, você fica mais seletivo, mais chato, você não aceita qualquer teoria. Então você, Exatamente. né? E aí Então, é não aceitar qualquer coisa que especulem por aí. Tá? Tem que ter um cuidado, um critério, tem que pesquisar, ir a fundo, não ir em achismos, não se empolgar com determinadas notícias. A estrutura existe, existe um cerne, uma essência, existe. Mas, em cima disso, obviamente, a imaginação é livre de alguns. E o que não se faz hoje em dia para ganhar like, né? nossa, é esse que é, infelizmente, é isso. Infelizmente. Dinheiro é bom, a gente precisa, vivemos num mundo material, é necessário, mas nunca não se pode priorizar isso em detrimento de um bom conhecimento, de uma boa informação, né? Mas cada um é cada um, livre-arbítrio e patati patatá, como falo. Paulo, o que, que você acha, na sua opinião, como eu disse, tem pirâmides no mundo todo. No mundo todo. Você falou de outros planetas também, né? A Marte nós já vimos. Qual que você acha? Eu dou minha concepção que eu acho que são vórtices de energia. Sei lá como, o que que faz, o que que tem aí dentro, o que que tem lá em cima da ponta. Não sei, não sei. Tesla, se Tesla tivesse vivo, era capaz de nos responder. Mas como você acha a utilidade? Sarcófago não é. Sarcófago é uma... de jeito nenhum. As pirâmides existem antes dos faraós, né? Até isso já se foi levantado. Então, como é, ninguém ia construir, para você construir um troço desse, não existe vida que aguente o tempo de construção de um templo desse. Então, como é que eu poderia mandar construir um troço para minha tumba se ia chegar no segundo andar só? Qual que você acha, na sua opinião, a relevância das pirâmides no planeta Terra e mais especificamente no Egito, esse encanto, essa fissura que todo mundo tem pelo Egito, a importância do Egito, o legado do Egito, como eu já falei aqui em outra vez que eu conversei com você, é um povo único, o egípcio. É um povo único. Sim. Não tem nada parecido com o povo egípcio, né? Não mesmo. Tem uma característica própria. Então aí tem, como a gente diz, aí tem o que é, não faço a menor ideia. Qual é a sua opinião a respeito? Dentro do conhecimento oculto das idades, quando houve o cataclismo Atlântico, o último, foram vários, teve um rearranjo de meridianos energéticos no planeta, apareceu feixe de energia, feixe de meridiano onde não existia, onde existia sumiu, outros ficaram intermitentes, a proporção planetária Terra-Água mudou, e até a própria questão do eixo, né? Da movimentação do eixo. Tudo. E o ponto mais energético e central do planeta passou a ser o ponto onde, por conta disso, foi construída a Grande Pirâmide e depois as outras, formando uma estrutura que tem a ver com o que já foi descoberto, com o cinturão de Órion. Exato. E as conotações que envolvem esse processo todo ainda são um tanto desconhecidas. Então, somente na Grande Pirâmide, se você traçar um meridiano, uma linha vertical, uma linha longitudinal e uma equatorial, formando uma cruz, se prolongando o planeta todo, vai dividir o planeta em 4 pontos, em 4 quadrantes de proporção exata Terra-Água. É o ponto mais energético do planeta. As pirâmides também funcionam como se fosse uma agulha de acupuntura na Terra. Opa! O planeta tem os seus meridianos e tem os seus pontos de força, que são os cruzamentos dos meridianos, onde existe naquele cruzamento uma força telúrica, centrípeta, da Kundalini da Terra, e uma força centrífuga cósmica que emana para o espaço. As pirâmides, além de usinas de energia, também funcionam como
uma espécie de farol cósmico. Acredito. Potencial vibracional da espiral que a pirâmide emana a partir da ponta, isso você pode constatar na pirâmide da sua casa, tá? Vai espaço afora. Como é que você constata isso na pirâmide da sua casa? Se ela estiver nas proporções de Kelps, direcionada norte-sul, com fio terra, tudo direitinho, você coloca um pêndulo pouco acima do ápice da pirâmide, ele vai girar. Se você dobrar a altura da pirâmide, colocar o pêndulo numa posição que seja o dobro da altura, ele vai girar ao contrário. Toda vez que você colocar uma altura na pirâmide de distância do pêndulo, ele vai inverter o giro. Gira, e depois inverte, e depois gira, e depois inverte. Então, isso é uma prova de que existe uma emanação perfeito da forma piramidal. Nesse caso, quadrilátera, de base 4. Pirâmide, ela pode ter N níveis de base. Eu tenho receio. É um cone. Um cone é uma pirâmide de infinitos lados. Já que esse mundo é tão maluco, né, vamos dizer assim, o mundo de Maia, já pensou ali, ó, é hora de lucubrar, de sonhar, né? Um dia vinha notícia pela televisão, pela mídia, de que uma dessas pirâmides, ou as três aí, vamos falar de Egito, porque Egito é a centralização. Tudo você fala de pirâmide, todo mundo foca no Egito. 100% vai pensar no Egito. Você já pensou um dia que essas pirâmides, amanhece a notícia de que elas foram ativadas de alguma forma? Sei lá, rapaz. Se começarem a emitir luz, se começaram a vibrar, sei lá. Eu não duvido nada. Eu também não. Para ser ativada, basta completar o ápice. Aí é que está. Põe de novo a estrutura trapezoidal de ouro e a ponta de cristal, pronto. Eu não queria mexer nesse assunto aí, mas mexeram lá em cima, né? Você percebe? Os loucos que subiram lá em cima, esses que foram desautorizados, você percebe que o que está lá em cima não é a arte final da pirâmide. Não, claro que não. Aquilo lá foi mexido, pô. Aquilo lá foi mexido, né? Claro, e também a parte externa, as pirâmides eram lindíssimas, eram revestidas de oricalco, pronto, polidas, brilhavam. Né? Você no deserto via as pirâmides ao fundo como se fosse uma estrela, um brilho. O sol batia ali e reluzia. Eram brancas. Então, hoje é isso que nós estamos vendo. Herméticas, não tinha entrada. A entrada para as pirâmides era por baixo, que era processo iniciático Antigo Egito, quando você entrava pelo subterrâneo da Esfinge, entre as patas, antes do templo que hoje existe, fazia os seus votos, o processo iniciático com os guardiões lá dentro, porque embaixo da Esfinge tem um grande templo, e tem os corredores de acesso para cada uma das três pirâmides. Isso eu não estou chutando, isso, a planta do subterrâneo da Esfinge consta de um livro da década de 50 da Ordem Rosa Cruz Amorque. Tá? Isso é antigo, sabe-se que ali. A egiptologia atual nega. Zahi Hawass chega, mas não tem nada aqui embaixo. Isso é loucubração de vocês, isso é história. Não existe. Existe, ele sabe que existe. Claro que sabe, claro que sabe. É que então, eles não querem incomodação. A orelha da esfinge, o buraco. Isso, aquele botãozinho que dizem que é um resto do lóbulo com um brinco que a esfinge teve, que na verdade aquilo pode ser um mecanismo de abertura. Aí, a cabeça, o topo da cabeça da esfinge tem um buraco ali que foi tamponado. Tem foto disso. Assistam, pessoal, assistam. Pesquisa aí no YouTube, na página do Vida Inteligente, coloque lá Paulo Iannuzzi. Vocês vão ver quantas coisas que nós estamos falando hoje, nós apresentamos tudo com fotografias.
essas da cabeça da pirâmide, da esfinge. Está tudo lá. Tá tudo lá. A tumba, essa tumba gigantesca que ele falou ali, com aquela pedra que é impossível alguém colocar aquela pedra lá embaixo, sei lá onde, ou lá em cima, não sei o que é. É um absurdo aquilo. Nem guindaste hoje consegue fazer um troço daquele, mas... Sem exagero. Guindaste não faz aquilo, não. Não faz, não. Paulo, meu querido, obrigado mais uma vez. Eu acho que foi muito produtivo hoje. E a recomendação que a gente deixa é que, pô, se entusiasme, mas convença-se do que você está repassando, procure conter o seu entusiasmo, vamos dizer assim. Veja bem, não vamos compartilhar coisa errada, vamos compartilhar coisa séria. Né? Sim, a história da humanidade, a nossa história, a sua história é muito mais grandiosa do que lhe passam e do que você pensa que é. Com toda certeza. Você faz parte disso, fazemos parte disso. Obrigado, meu querido irmão. Forte abraço. Obrigado a você, querido. Obrigado a todos vocês. Até uma Saúde próxima. e paz. Obrigado. Obrigado. Tchau. Então é legal. Como é bom falar de mistérios, né? Porque aí você vai viajando também, você vai buscando o que você conhece, vai buscando, você tem ideias, vou pesquisar isso, vou pesquisar aquilo, com todas essas informações que o Paulo reiterou e passou novas também, já dá para ir buscar. Para quem se interessa, e se você está assistindo o nosso programa hoje, é porque você se interessa. Então vamos atrás disso, né? Vamos atrás de informação boa, vamos atrás dos porquês de respostas. É isso aí, fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem. Tchau.